Olá, seja bem-vindo ao canal. E meus irmãos, antes da gente falar do que está acontecendo aqui com o Dallagnol, eu queria falar para vocês um pouquinho, para você entender como funciona esse mecanismo de esquerda e direita, como é que esses dois lados servem ao sistema. Eu digo para vocês, né? Tem gente que ri, brinca, mas eu digo para vocês que acontece o seguinte: a esquerda entra, ela destrói os dogmas religioso, moral, de bons costumes, ela incha o Estado, endivida a nação, né? E diante de um quadro desse, quando a coisa fica realmente ruim, as pessoas optam pela direita. A direita começa a tirar direitos dos trabalhadores, privatiza tudo e o povo corre para a esquerda de novo e fica desse jeito. A prova disso está acontecendo lá no Equador nesse momento. A esquerda fez justamente isso que eu citei para vocês. Entrou agora um presidente de direita que anunciou, né, a dissolução do parlamento. Ele pode fazer isso? Pode, ele tem o direito de fazer isso, está na lei. Mas os motivos, né, que levaram ele a fazer isso são completamente imorais. Ele ia ser impeachmentado, e aí, para não sofrer um impeachment, ele resolveu diluir o parlamento. E por que ele ia ser impeachmentado, Davi? Né? Ele ia ser impeachmentado porque descobriram que ele recebeu dinheiro para favorecer uma petrolífera estrangeira. Então, meus irmãos, você vê aí, né, que infelizmente é exatamente isso que acontece. A gente sentiu um pouquinho isso agora, né? O outro dizia, não dá para mexer no PPI, não dá, o outro entra agora e faz. Porque dá para mexer. O problema é você mexer com seus patrões, né, os homens que financiam. Isso é terrível. Então fique sempre atento, não levante bandeira de candidato A ou B, só perceba que existem elementos que são piores do que o outro. É igual ao criminoso, né? São dois criminosos, mas tem um que só rouba e tem outro que mata, rouba e ainda violenta a pessoa. A gente está quase numa situação dessa de escolha. É terrível, né? Mas vamos lá. O Dallagnol tem várias denúncias contra ele, certo? Mas ele não foi condenado por nenhuma. Foi feita de novo mais uma manobra pelo STF, né? Uma manobra de entendimento da lei, e enquadraram ele na lei de ficha suja. Então ele não poderia se candidatar segundo essa lei, que ele estava sendo investigado, e disseram que ele abriu mão para correr dessa investigação, né, como procurador. Agora veja bem, as pessoas confiam, né, no sistema democrático, vão lá, saem das suas casas, votam no cara, 300 e tantas mil pessoas, e os votos delas vão ser rasgados, segundo o entendimento do STF, que infelizmente, como eu já disse para vocês, o Supremo em geral, ele está agindo como se fosse seguranças particulares do Lula. O Lula não veio para governar. O Lula veio para dar revanche, para neutralizar todos os mecanismos que tornaram possível a prisão dele. Ele ficou ali só matutando. Ele se enquadra, meus irmãos, no perfil do psicopata mesmo, perdão da palavra. Mas ele se enquadra nisso. Porque ele tinha o ego lá em cima. Ele foi chamado de o cara pelo presidente daquela época, dos Estados Unidos, o Barack Obama. Disse que ele era o cara, né? A mídia toda babando ele. É o melhor presidente. Eles não explicavam para você o que Enéas explicava. Enéas, inclusive, era acusado de ser invejoso, estar com dor de cotovelo, não ser um cara democrático, quando ele dizia, olha, o governo Lula é péssimo. É só olhar a dívida, tá aumentando, tá triplicando. Uma hora você tem que pagar. Por isso mesmo, o próprio Lula, sabendo disso, no segundo mandato da Dilma, ele podia ter voltado. Ele cumpriu 8 anos, né? Se candidatou, ganhou a primeira. Recandidatou-se, ganhou de novo. Reeleição. Aí veio a Dilma, ele não podia ser de novo, botou a Dilma. Beleza. No próximo ele já podia ser, mas ele não quis. Ele não quis porque ele sabia que a bomba econômica que ele acendeu, o paviozinho, ó, já estava no fim, ia estourar. E estourou no governo dela. As pessoas não aguentando mais, a situação ficando cada vez mais ruim, pediram um impeachment. Agora ele volta, né? Depois de ter passado aquele tempo preso, com o ego ferido, ele viu que ele não era o Deus que ele achava que ele era, né? Ele foi parar na cadeia. E agora ele quer neutralizar tudo isso. Por isso que o alvo principal dele é o quê? As redes sociais. Eu não sei se eu já soltei ou se vou soltar, mas tem um vídeo aí que você vai ver, terrível, né? O Flávio Dino dizendo, enquadrando literalmente os representantes das Big Techs e deixando claro, olha, ou vocês fazem como nós queremos, ou eu obrigo vocês a fazerem. Quer dizer, a gente chegou a esse nível, meus irmãos. Chegamos a esse nível. Enfim,
como a gente sabe que não dá, né, pra gente hoje apostar em alguém, não dá literalmente para fazer isso, o que a gente tem que ver é as propostas. É o cara que tá com aquele melhor momento. E o Dallagnol, meus irmãos, ele tá organizando agora, né, um grande movimento, e eu espero que dê certo. Inclusive vou colocar ele próprio falando aí, porque é a mais pura verdade. Nesse momento eu tô com ele, não quero saber de processo, ele não foi condenado por isso, né? É mais uma vez uma manobra do STF, que entendeu ali que ele era um ficha suja, porque ele abriu mão do cargo que tinha para se candidatar, e eles entenderam que assim ele fez para fugir. Mas ele não foi nem condenado. Pois é, não poderia, né, sofrer essa pena. Mas colocaria e acabou, meus irmãos, porque nós estamos lidando agora quase como uma monarquia, onde os ministros, né, do Supremo fazem o que eles querem. E isso fazem porque o próprio Congresso, depois a gente vai falar nisso em outro vídeo, ele está anestesiado porque a maioria dos parlamentares tem algum tipo de processo na gaveta deles. Enfim, vou deixar o próprio Dallagnol aí falando. Eu espero ter conseguido jogar um pouco de luz para que você entenda como as coisas funcionam, meu irmão. E com o pé no chão, sendo realista, lute por causas que realmente podem mudar alguma coisa na nossa nação. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue junto. Fica aí com o Dallagnol. Da inversão dos valores, em que o policial é punido por punir corretamente o ladrão, em que o policial é perseguido pelo ladrão. Nós hoje lutamos por liberdade. A liberdade de ousar buscar uma transformação no nosso país. E é isso que as eleições proporcionam. Caçar um mandato, caçar milhares de votos é mexer com o que existe de mais sagrado no sistema democrático, no sistema eleitoral, que é o poder do voto, que é a soberania popular. E hoje eles anularam a soberania popular, eles anularam o poder do voto com base, mais uma vez, em uma inelegibilidade imaginária, fraudando a Constituição e fraudando a lei. O sistema permite que o povo, o sistema permite que vocês esqueçam muitas vezes da verdade básica. Todo o poder emana do povo. Existem os donos do poder que muitas vezes querem se sobrepor à lei, se sobrepor ao povo, se sobrepor à Constituição, se fazendo soberanos, se colocando no lugar do povo. E nós jamais podemos admitir isso, porque esse é o germe que aí sim corrói a democracia no nosso país. Há quem tenha sido caçado por ter questionado as urnas. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral anula todas as urnas do estado do Paraná. Isso frauda e mina a nossa democracia. Se eles podem anular a voz de tantos, o que é que vai impedir eles, qual é a dificuldade que haverá de anular a sua voz, de anular a voz dos brasileiros, de anular a voz dos parlamentares que estão aqui, porque eu tive o privilégio de lutar ao longo desses meses de mandato, com honra, com orgulho, para fiscalizar o poder executivo e os seus desmandos. As eleições são a porta da transformação de uma democracia. Se fecharem essas portas, não existe democracia. E é assim que as ditaduras começam, como começaram na Venezuela, como começaram na Nicarágua, quando tribunais de justiça caçaram o mandato de opositores políticos. E é esse o risco que nós vivemos hoje no Brasil. Instituições precisam ser respeitadas. Agora, instituições são compostas de pessoas. E o nosso problema no Brasil é que as instituições são boas, mas existem muitas pessoas ruins. E se cercear de criticar as pessoas para não manchar as instituições é contraditório. É uma incoerência. Porque deixar de criticar as instituições que elas mesmas, deixar de criticar as pessoas que elas mesmas corroem as instituições é enfraquecê-las, porque são elas que corroem as instituições. Nós precisamos ter a coragem, nós precisamos ter a liberdade de criticar os desmandos e as arbitrariedades dos poderosos. E se hoje eles cometem arbitrariedades comigo, com um mandato eletivo, quanto mais podem fazer com toda a sociedade brasileira, quanto mais no dia seguinte vão fazer com cada um dos adversários políticos do governo de ocasião. Desde que eu entrei no Congresso, muitas pessoas me perguntaram se eu estava gostando de estar aqui. E a minha resposta
mesma. Eu não me pergunto se eu estou gostando. Eu me pergunto se eu estou mais próximo do meu propósito. Um soldado no campo de batalha, ele não pergunta se o seu travesseiro está macio. Eu não estou aqui por um cargo. Eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui por uma transformação. Todo tombo dói. Mas eu não vou desistir. Como muitos cristãos ao longo da história, quando parecia que eles tinham tomado um tombo e que era um fim, na verdade aquilo era um novo começo. E hoje é um novo começo para a minha voz. Com esse tombo eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz, unindo a voz de uma oposição que hoje você tem. Hoje eu vi que eu atingi o meu objetivo quando um assessor do meu gabinete chegou perto de mim e disse: Deltan, eu posso perder o cargo de assessor, eu posso perder a remuneração, mas eu não vou deixar de trabalhar com você, ainda que seja de graça. Porque o que eu vi aqui ao longo desse tempo todo é que você luta por um propósito, porque você luta genuinamente por uma transformação. E é por isso que eu convido todos a por uma transformação que vai além do nosso, por um propósito que nos transcende. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Nós precisamos que os brasileiros ergam a sua voz, que eles reconheçam o seu poder que está nas suas mãos, que é o poder que é a chave para a transformação. E nós não vamos permitir que as portas dos votos, que as portas das eleições sejam fechadas. Nós não vamos permitir que minem, que ataquem a nossa democracia. Nós não vamos permitir que minem e ataquem as nossas liberdades. Nós não vamos permitir que esse governo siga praticando desmandos e praticando corrupção. O poder que os tribunais têm de me atingir, o poder que os tribunais têm de me derrubar, é o mesmo poder que tinham os irmãos de José quando venderam o escravo para o Egito. É o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. O poder que eles têm ao me caçar é o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. Com um tombo vem um reerguimento. E um reerguimento com vocês, com a sociedade e com esse conjunto de parlamentares que luta unido. Senadores que honram o seu cargo. Deputados que lutam unidos por justiça e que lutam unidos por liberdade. Martin Luther King disse que o que mais o preocupava não era o grito dos maus, não era a crueldade dos cruéis, mas era o silêncio dos bons. E hoje eu vejo aqui parlamentares que não vão ficar silentes. Hoje eu não vejo silêncio aqui.